Nessa aula veremos como calcular o número de subconjuntos próprios. Já sabemos como calcular o número de subconjuntos. Então, se for dado um conjunto com n elementos, sabemos que o número de subconjuntos desse conjunto é 2 elevado a n, ok? Só que, em se tratando de subconjuntos próprios, quando a gente definiu subconjuntos próprios, a gente viu que são todos lá da lista, exceto aquele que é igual ao conjunto original. Então, a gente, como elimina um da lista, então dá a entender que seria contar todos os subconjuntos, isto é, o 2 elevado ao n, e subtrair um dos subconjuntos. Então, seria 2 elevado a n menos 1, ok? Então, vamos tomar nota disso. Então, suponha que A seja um conjunto com n elementos. Então, seja A um conjunto com n elementos. Quando eu digo que ele tem n elementos, são n elementos distintos. E aí o número de subconjuntos. Aí note que se eu parasse aqui em subconjuntos, dá a entender que são todos, né? Aí o número de subconjuntos seria 2 elevado a n. Mas aí eu quero calcular apenas o número de subconjuntos próprios. Aí nesse caso, a gente vai excluir aquele que a gente excluía lá na definição, né? Que é igual ao original. Então, o número de subconjuntos próprios é 2 elevado, no caso seria o número de subconjuntos próprios de A é igual a 2 elevado a n menos 1. O menos 1 aqui é exatamente o subconjunto que eu excluo lá do fato da definição de subconjunto próprio, né? 2 elevado a n seria o total, sem restrição nenhuma, e esse menos 1 aqui é o que a gente exclui, certo? Então seria 2 elevado a n menos 1. Vamos ver um exemplo, né, para que isso fique mais claro. Então, suponha aqui que você pega um conjunto, exemplo A. Suponha um conjunto A com 2 elementos, A e B. Então, se a gente for contar quantos subconjuntos esse conjunto admite, o número de subconjuntos dele vai ser 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Aí isso é o total de subconjuntos, incluindo os próprios e os não próprios, certo? Agora, se eu quiser o número de subconjuntos próprios, isso vai ser 2 ao quadrado menos 1, que daria 3 apenas, ok? Então, olhando para esses subconjuntos explicitamente, veja, se eu construir todos os subconjuntos de A, eu vou ter o vazio, eu vou ter o unitário formado por A, o unitário formado por B e o conjunto formado por A e B. Então, aqui eu tenho a lista completa de todos os subconjuntos. Só que a gente viu, quando a gente vai determinar os subconjuntos próprios, a gente elimina esse aqui, né? Porque o subconjunto é dito próprio quando ele é subconjunto e ele é diferente do conjunto original. Aí, como eu elimino esse aqui da lista, então vejam, a minha lista total tem 4 subconjuntos. Como eu elimino um deles, aí por isso que vai ficar 3 apenas, ok? Então, os que são próprios seriam só o vazio, o unitário formado por A e o unitário formado por B. A gente exclui esse aqui da lista. Então, aqui na linha de cima você tem todos os subconjuntos e na lista de baixo você tem o que a gente chama de subconjunto próprio. Olhando mais um exemplo, exemplo B, vamos imaginar o A agora com 3 elementos. Vamos supor que os elementos de A sejam 1, 2 e 3. Aí se eu for calcular
o total de subconjuntos de A eu vou ter 2 elevado à terceira, ou seja, o A vai ser um conjunto com 8 subconjuntos. Se eu quiser calcular apenas os subconjuntos que são próprios, aí pelo que a gente viu na teoria é 2 à terceira menos 1, né? Que é aquele que eu tenho que excluir lá da relação. Aí 2 à terceira menos 1 vai dar exatamente 7 subconjuntos próprios. Se a gente for fazer isso explicitamente, então a lista de subconjuntos é formada por vazio, unitário formado por 1, unitário formado por 2 e por 3. Esses são os unitários, né? Agora vem as duplas, 1 e 2, aí depois 1 e 3 e 2 e 3. E o próprio conjunto, o conjunto formado por 1, 2 e 3, né? Então essa é a relação de todos os subconjuntos, ou seja, se você contar aqui, você tem um total de 8, que é o que eu contei aqui no início, 2 à terceira. Agora, se eu for olhar apenas os próprios, aí a gente vai eliminar esse aqui da lista, né? Aí os subconjuntos próprios são o vazio, o unitário formado por 1, por 2 e por 3. E aí eu teria agora as duplas 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Aí vejo que eu não conto com aquele que é igual ao original. Ou seja, tem 1 a menos, por isso que é 2 à terceira menos 1 e, portanto, 7.